Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que estão de pés neste clima tão agradável, abram todos suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, Atos capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 a 7, e o Espírito de Deus falará aos nossos corações. Louvar a Deus por esta tão linda e acolhedora igreja. Eu me sinto em casa, a não ser pela ausência da minha esposa Lana e dos filhos Lucas e Bia, que deixei lá em Campina Grande, nossa cidade. Nossa igreja está em festa lá em Campina Grande. Estamos celebrando 100 anos da Igreja Assembleia de Deus em nossa cidade, no interior paraibano. Mas eu dei uma escapadinha para estar aqui cultuando a Deus com vocês e servindo uma porção da palavra do Senhor. Mas me sinto muito feliz, muito bem acolhido. Sempre que venho a Santarém, é uma satisfação poder estar com os irmãos servos do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor que preside essa igreja, pastor Washington Gomes, a despeito de sua ausência devido aos seus muitos trabalhos. E citando o nome do pastor Washington, creio que faço justiça a todos os demais líderes, obreiros dessa igreja, obreiros e obreiras, as mulheres aguerridas que também têm servido ao Senhor com muita dedicação. Muito obrigado a todos. Meus irmãos, vamos meditar nessa primeira ministração que o Espírito Santo me conduz a servir a vocês, sobre a excelência do ministério da oração e da palavra. Repitam comigo: a excelência do ministério da oração e da palavra. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7, na versão que trago, que é a Nova Versão Internacional, o texto diz: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé, e todos dizemos: obrigado, podeis sentar, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Ciro Zibordi também, ministrante desta EBO. Pastor Ciro, com quem estivemos almoçando hoje, conversando, e eu dizia que desde os anos 2007, 2008, eu acompanho o pastor Ciro, desde o seu antigo blog, não sei se ainda alimentado, pastor Ciro. Hoje em dia quase ninguém mais usa blog, né? Foi substituído pelas redes sociais. O blog do Ciro, eu tenho certeza que alguns irmãos aqui também acompanhavam as postagens lá, sempre muito contundentes, do pastor Ciro em seu blog. E é uma referência, digo isso sem querer fazer nenhuma missa de corpo presente, primeiro porque não somos católicos e segundo porque ninguém aqui está morto, né? Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Ciro, que é uma referência para nós, jovens pregadores, jovens escritores e jovens obreiros. Referência de ensino bíblico, ortodoxo e conservador. Que Deus abençoe o pastor Ciro, ele que, acho que posso dizer assim, discípulo do pastor Antônio Gilberto, como nós procuramos ser também, aquele que foi uma grande referência no Brasil, ainda é, por meio de seus escritos, do legado que deixou, pastor Antônio Gilberto de saudosa memória, e aquela coisa, quem gosta do pastor Antônio Gilberto, irmãos, a gente deve gostar também dessas pessoas, né? Porque está em muito boa companhia. Deus seja louvado por isso. Irmãos, se você está com o seu bloco de anotação e com uma caneta, creio que você quererá fazer anotações do esquema de nossa ministração aqui,
para depois você mastigar um pouco mais em casa no tempo que você tiver livre. Antes, eu quero encorajar a igreja aqui em Santarém a colocar a EBO, Escola Bíblica de Obreiros, no seu calendário de atividades anuais. Um evento como esse, que tem como pretensão instruir ou reafirmar, relembrar a doutrina aos obreiros, aos líderes da igreja, é um evento que merece, de fato, se repetir todos os anos. A menos que Cristo volte, eu oro a Deus para que em 2025, em 2026, em 2027, a EBO aconteça outra vez e que toda a liderança se engaje nesse evento, especialmente os obreiros, para que nós possamos a cada dia estar sendo mais instruídos, orientados, aprendendo e servindo com excelência, que é a proposta temática deste evento, né? Servir com excelência, pregar com excelência, ministrar com excelência. Deus abençoe o pastor, novamente pastor Washington, e todos os obreiros que o auxiliam nesta obra, por esta visão tão bonita de ensino, de instrução, de formação bíblica, teológica e de discipulado, que nós sabemos não é de hoje que os irmãos têm, que assim permaneça até a vinda de Cristo. Então, o tema de nossa ministração, se você está com uma folhinha para fazer suas anotações, é a excelência do ministério da oração e da palavra. Minha exposição não é exatamente uma exposição exegética de todo o texto que acabamos de ler, mas eu quero fazer algumas considerações gerais dentro desse texto, para que a gente então possa trazer várias outras orientações sobre a importância desse duplo ministério na vida do obreiro e do líder. Primeiro, nós estamos diante de um texto que narra a instituição do diaconato na igreja. Diaconia é servir, diaconato é o cargo oficial daqueles que servem na casa do Senhor. Aqui está a instituição do diaconato. Embora diaconato ou diácono sejam termos que não apareçam aqui na tradução em português, mas a raiz desta palavra, ela aparece no texto grego. E os comentaristas bíblicos são quase que unânimes em dizer que esse cargo de grande relevância que até hoje nós temos em nossas igrejas evangélicas, ele passa a surgir a partir daqui. Mas o que é interessante é que o diaconato ele foi estabelecido na igreja primitiva a partir de uma demanda, ou por que não dizer, de uma queixa. As viúvas dos gregos estavam se queixando, viúvas crentes, servas de Deus, estavam se queixando porque não estavam recebendo a contento a assistência social por parte da igreja em Jerusalém. Fizeram queixa aos apóstolos do Senhor para que eles tomassem providência. Observe, meus irmãos, uma situação de crise deu base ou proporcionou que um cargo importante fosse levantado na igreja do Senhor. Eu gosto de uma frase da irmã Susannah Wesley, mãe do famoso pregador inglês do século XVIII, John Wesley. A irmã Susannah dizia que a necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Uma necessidade existente na igreja primitiva levou a igreja a enxergar uma oportunidade de engajar homens no serviço e na obra do Senhor, para trabalharem com uma função bem específica, que era garantir que as viúvas, pobres, carentes de Jerusalém, teriam a sua provisão diária garantida. Assim não é diferente nas igrejas hoje. Por vezes, situações de crise são oportunidades de Deus para levantar talentos, para prover recursos humanos para a obra do Senhor. Se nós, obreiros, enxergarmos a obra com os olhos de Deus, nós, ao invés de encararmos a crise, o problema e os desafios de forma em murmuração, em queixa, nós passaremos a encarar essas situações de crise como oportunidades para Deus realizar coisas novas entre nós. Eu não sei qual é a crise que você traz de casa, eu não sei qual é a crise que você traz da sua igreja local, mas eu sei de uma coisa, que você pode sair desta EBO com soluções. Você pode sair dessa EBO com chaves viradas.
Você pode sair daqui com direção de Deus, para de repente aproveitar uma mão de obra que já existe na sua igreja, para aproveitar um jovem, um adolescente, um irmão, uma irmã, um obreiro que está lá encostado. Você está com uma crise, você está com um problema, você está com uma necessidade, mas ao invés de você esmorecer diante da crise, você vai começar a procurar oportunidades. Você vai começar a enxergar uma nova ação de Deus para oportunizar alguém espaço em sua obra. Se você me entende, diga amém. Mas é interessante ver a atitude dos apóstolos. Os apóstolos disseram: o pleito é legítimo, a demanda é legítima, não podemos ignorar as viúvas, não podemos ignorar os pobres. Agora, também não é certo que nós, apóstolos, negligenciemos o ministério da palavra para nos ocupar de atividade social, de assistencialismo na igreja. Irmãos, o obreiro precisa discernir quais são as suas prioridades. O líder precisa discernir para que Deus o chamou. Não adianta querermos ser a solução para todos os problemas da igreja. Não adianta querermos abraçar o mundo com as duas mãos. Não adianta acharmos que nós podemos fazer tudo. Não podemos fazer tudo. Precisamos discernir quais são as prioridades de Deus compatíveis com a nossa chamada. Para que Deus o chamou? Todos nós precisamos ter essa convicção. Se você ainda não entendeu qual é a sua chamada, qual é o seu dom e onde Deus lhe quer servindo, é importante você redobrar as orações a partir de hoje com esse propósito. Senhor, o que queres para mim? Aonde me queres servindo? Para que eu não desperdice tempo, para que eu não desperdice recursos, para que eu não desperdice talentos. Bom é que cada um de nós esteja na posição para que Deus chamou. A obra é grande, é verdade. Poucos são os trabalhadores, é verdade. Mas nós não podemos querer fazer tudo, porque não temos capacidade, não temos chamada e não temos o dever de fazermos tudo sozinhos. Aqueles que foram chamados para pastorear devem priorizar o pastorado, alimentar pessoas, cuidar de pessoas, liderar pessoas. Aqueles que foram chamados para mestres, professores, devem se dedicar ao ensino. Aqueles que foram chamados para a música devem se aperfeiçoar no ministério da música. Não adianta ficarmos batendo cabeça em paredes. Não adianta ficarmos nos estressando e nos sobrecarregando de atividades para as quais Deus não nos chamou e para as quais Deus não nos capacitou. Eu digo isso por experiência, já passei, antes de estar ocupado como hoje estou com o ministério da palavra e do ensino, eu já passei por cargos na igreja, já trabalhei com missões, já trabalhei com um grupo de jovens, uma frustração. Mas depois que eu entendo e compreendo que esse é o ministério para que Deus me chamou, é a ele que eu me dedico. Então não adianta querermos nos envolver com outras atividades, que não estas, porque aí nós estaremos desperdiçando talentos e estaremos tomando o lugar de alguém para quem Deus reservou aquela posição. Você me entende? Diga para o companheiro ou companheira do seu lado, discirna a sua chamada e ocupe-se dela. Quem Deus chamou para cantar, cante. Quem Deus chamou para tocar, toque. Quem Deus chamou para liderar, lidere. Quem Deus chamou para ensinar, ensine. Quem Deus chamou para fazer serviço social, assistência social, faça. Porque diz Paulo em Efésios 4, que se cada membro fizer a sua função, todos muito bem articulados, o corpo crescerá saudável, ligado ao cabeça que é Cristo Jesus. O que não pode é nós ficarmos nos atropelando, querendo tomar o serviço que é de nossos irmãos. Os apóstolos discerniram, não convém deixarmos ou negligenciarmos o ministério da palavra, que é prioridade na vida do líder, para nos ocuparmos do serviço às mesas. Não que esse seja um serviço inútil, degradante, pelo contrário, é um serviço importante. Os apóstolos deram atenção, mas não era
serviço para eles. Então o que eles disseram? Irmãos, escolham entre vocês. E aí eles trazem critérios para a escolha dos diáconos da igreja. Mas o que eu acho interessante é, escolham entre vocês homens para se ocupar deste negócio. O líder precisa aprender a delegar atividades e não querer tomar tudo para si, senão ele vai envelhecer rápido e morrer jovem. E eu tenho certeza que nenhum de nós quer envelhecer antes do tempo e morrer muito jovem. Pelo menos não são as minhas pretensões. Eu quero viver muito tempo. Eu quero ver meus cabelos embranquecerem, não quero que eles caiam, quero que eles embranqueçam e quero ter muita saúde para servir ao Senhor meu Deus. A única coisa que me faria desistir da velhice é o arrebatamento da igreja acontecesse hoje ou amanhã. Mas se Cristo resolver demorar mais uns 100 anos, eu quero viver mais esses 100 anos e quero ter saúde para servir ao Senhor com todo vigor, louvado seja o seu nome. Mas é preciso delegarmos, é preciso confiarmos nas pessoas. Não podemos ser o líder que abre o culto, que canta os hinos, que lê a leitura oficial da palavra, que dá a saudação, que prega, que canta, e se brincar quer descer do púlpito e recolher ele próprio as ofertas. Precisamos confiar que Deus tem levantado pessoas na sua igreja tão competentes ou ainda mais que nós para fazer essas outras obras na casa do Senhor. Como diz o pastor Ezequias Soares, só existe um Deus e com certeza não é você. Então acabe com essa mania de divindade, acabe com essa mania de querer ser o soberano, de querer centralizar tudo, delegue, distribua, alivie-se de fardos. Foi o que Jetro, sogro de Moisés, chamou ele a fazer. Ele disse, você vai morrer, rapaz, debaixo desse jugo pesado. Você acorda cedo e fica sozinho aí, debaixo dessa tenda, julgando esse povo, todas as demandas, questões importantes e questões insignificantes. Você quer tapar de tudo? Não, rapaz, confie só a outros homens que sejam idôneos como você, para dar conta como você, para aliviar o seu fardo e se ocupe daquilo que é realmente essencial e busque as questões que são realmente as mais relevantes para você poder tratar delas. O obreiro precisa ser descentralizador e precisa confiar que o Deus que o chamou e o capacitou, também chamou e capacitou outros para a sua bendita obra. Quem me entende, diga amém. Agora, delegar não é delargar. Uma coisa é você confiar talentos, cargos, funções às pessoas. E outra coisa é você delargar, abandonar pessoas nesses cargos, nesses talentos, nessas funções. O pastor também não pode ser assim. O pastor não pode dizer faça e não acompanhar o processo, e não instruir o obreiro, e não ensinar. Por isso, novamente, louvo a Deus pela visão dessa igreja, porque vocês estão sendo chamados para uma obra, mas a igreja está oferecendo instrução, orientação. Estamos em uma escola bíblica de obreiros, onde vocês estão sendo instruídos sobre como servir ao Senhor com excelência. O pastor precisa ser o homem que delega funções, mas ele precisa acompanhar o processo. Ele precisa instruir os obreiros sobre como fazer, sobre como servir. Aliás, você que é pastor de igreja, você está fazendo reuniões periódicas com o corpo ministerial lá na sua congregação? Você, pastor de igreja, já se reuniu com os músicos? Às vezes a gente reclama tanto dos músicos da igreja, mas a gente faz pouco trabalho voltado para os músicos. Dificilmente a gente ouve falar de um evento com foco em formação de músicos na igreja. A gente tem evento para crianças, tem evento para os jovens, tem evento para os adolescentes, a gente tem evento de escola dominical, tem evento para a liderança, como estamos tendo aqui agora, mas quase nunca temos um evento focado em formação bíblico-teológica dos músicos, das lideranças de departamento de louvor da igreja. Irmão, eu penso que antes nós reclamarmos de uma deficiência, temos que oferecer instrução. Antes de reclamarmos de um trabalho mal feito, temos que orientar sobre como bem fazer esse trabalho. Se o pastor da igreja nunca fez uma reunião com a turma da música, nunca chamou a banda, nunca chamou os líderes de conjuntos, nunca pegou na escacela, não sei como vocês chamam aqui, a escacela, pastazinha de hino, para fazer uma limpa naqueles hinos, porque tem muito hino aí que tem que ser tirado, tem muito hino aí que não presta, tem muito hino aí que não está hino, como diz o pastor Zé Carlos de Lima lá em João Pessoa, na Paraíba. Tem muito hino que não está subindo, está ficando por aqui. Cantoria antropocêntrica,
melodramática, muita música ruim que não é louvor. Eu penso que o pastor é o grande líder de louvor na sua igreja. Ele pode delegar funções para outros ministros de louvor, pode e deve, mas ele deve ser o grande líder, ele deve pegar a escacela, levar para casa, ver o que é que os conjuntos estão cantando, depois junta a turma, oferece um seminário, oferece orientação, sei lá, faz um congresso de música em Santarém, mas é preciso que nós acompanhemos o processo, é preciso que nós ensinemos, é preciso que nós formemos os obreiros para garantir que a obra será feita com a melhor qualidade para a edificação do povo de Deus, salvação dos perdidos e para a glória daquele que se senta num alto e sublime trono. Se você me entende, diga amém. Os apóstolos acompanharam, eles não disseram apenas escolham aí e se virem. A igreja escolheu. Os diáconos foram eleitos congregacionalmente, foi a igreja que escolheu seguindo os critérios que os apóstolos elencaram. E ao final, esses homens foram trazidos aos apóstolos, que oraram por eles, impondo as mãos. Havia uma conexão dos diáconos com os apóstolos. Os apóstolos aprovaram aqueles nomes. Os apóstolos oraram por aqueles homens. Os apóstolos impuseram as mãos sobre aqueles homens. Isso fala justamente de delegar e de acompanhar o processo para que ele seja bem executado. Existem algumas engrenagens em muitas igrejas que estão falhando porque o pastor não está acompanhando. Existem professores que estão ensinando algumas coisas em EBDs Brasil afora que beiram a heresia. E alunos estão comendo essa comida com veneno na panela. Por quê? Porque o superintendente não está procurando saber. O superintendente ficou plantado na classe dos senhores ou na classe das senhoras e não está circulando na classe das crianças, dos adolescentes, dos jovens, para examinar um pouco do conteúdo que está sendo servido. E aí, por vezes, jovens estão saindo com a cabeça confundida da escola dominical. Porque um professor louco que não fez um estudo bíblico correto, nem pesquisou em fontes fidedignas, pegou lá uma informação louca na internet, nem sabia, mas ele coletou de um portal adventista, como outro dia um pastor de uma igreja ministrou uma doutrina e eu estava presente, não foi coisa de ouvir dizer, eu estava na doutrina, pastor ministrando alguma coisa sobre Páscoa, e no meio ele falou algo que não estava muito bem alinhado à ortodoxia cristã, ele inclusive entregou o texto impresso aos irmãos, eu li aquilo e disse, não é assim que a gente crê não. No final eu fui falar com o pastor e o que ele disse foi, meu irmão, me desculpe, é porque quem tirou esse estudo da internet foi o meu filho, já às pressas agora quando eu estava vindo para a igreja e eu nem notei. Aí eu fui pesquisar o site era um site de uma seita e não de uma igreja genuinamente evangélica. Ou seja, o pastor às pressas colocou para o filho pesquisar a doutrina para ele e não sondou a fonte de onde esse estudo estava sendo trazido. Levou para o púlpito sem testar a luz da palavra de Deus, sem redarguir a luz da palavra de Deus, e acabou que distribuindo para o povo coisas que ferem a nossa doutrina, que ferem a nossa ortodoxia. É preciso que nós saibamos discernir onde nós estamos coletando as informações, é preciso que nós saibamos comparar tudo com a palavra de Deus, é preciso que nós tenhamos muito cuidado, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Quantos entendem até aqui, digam amém. Os diáconos, meus irmãos, então, eles foram empossados, e o versículo 7 finaliza o texto dizendo que assim, segundo esse modelo, a palavra de Deus se espalhava e o número de discípulos crescia rapidamente. Assim, segundo esse modelo, a igreja tem uma queixa, leva os seus líderes, os líderes discernem quais são suas prioridades, delegam funções, a igreja participa da eleição daqueles que vão servir, os que servem debaixo de oração e sendo acompanhados pelos líderes, e assim a obra de Deus cresce. Amém, meus irmãos? Se não discernirmos qual a nossa chamada e não nos ocuparmos daquilo que é a prioridade, não haverá crescimento.
Se a igreja não se engajar, não tomar parte, não haverá crescimento. Se novos líderes e obreiros não forem treinados e não for dada a eles oportunidade de servir, não haverá crescimento. E antes que eu prossiga, deixe-me abrir um parênteses e fechá-lo bem rapidinho. O líder não pode ser ciumento a tal ponto de negar a outros vocacionados espaço para trabalhar. É triste admitir, mas existem pastores que não dão oportunidades para outros obreiros ministrarem, porque não querem ver a igreja se alegrando com o obreiro que tem conteúdo bíblico para servir a igreja. É triste admitir, mas tem pastor que não quer que outros obreiros ganhem projeção, caiam no gosto da igreja. E ali ele, tomado de um profundo ciúme, a velha síndrome de Saul, quando viu Davi sendo exaltado em Israel, o que é que ele faz? Ele soma esforços para reprimir o obreiro, sufocar o obreiro, matar o obreiro. Meus irmãos, não sejamos assim nenhum de nós. Que longe de nós esteja a síndrome invejosa e enciumada de Saul. Antes tenhamos nós a humildade de João Batista. João Batista apresentou Jesus Cristo, Messias, o Cordeiro de Deus. Não demorou muito, estava Jesus com seus discípulos, batizando mais gente do que João. E a Bíblia diz que as multidões agora concorriam para Jesus Cristo. Os discípulos de João, não discernindo ainda bem quem era Jesus, e toda aquela situação, foram se queixar ao Batista, dizendo: João, aquele homem que você batizou alguns dias atrás, agora batiza mais gente que você. João, naquele jeito bem contundente, e por que não dizer até grosseiro dele, ele deve ter dito: rapaz, vocês são cabeça dura mesmo, né, rapaz? Eu não disse a vocês que depois de mim vinha alguém que era mais poderoso do que eu, que nem mesmo as sandálias dele eu era digno de desatar. Eu não disse a vocês que eu batizo com águas, mas ele traz um batismo superior, batismo no Espírito Santo e fogo? Pois bem, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Irmãos, quantas pessoas têm inveja de quem vem depois e cresce mais? Não tenha inveja, não tenha ciúme, pelo contrário, tenha a alegria de poder dizer: é ovelha minha, é membro da minha congregação. Vai, meu irmão, prega, meu irmão, canta, meu irmão, ora, meu irmão, lidera, meu irmão, porque aonde Deus quer nos levar, Ele nos levará. O que Deus tem para fazer em nós, Ele fará em nós. O que Deus tem para fazer através de nós, Ele fará através de nós, e a nossa alegria deve ser poder fazer parte desse processo de formação de novos obreiros. Que meus filhos, eu tenho orado pelo meu filho Lucas em casa, eu imponho as mãos sobre a cabeça dele e digo: Jesus, abençoe esse menino, dá mais a ele do que o Senhor me deu, leva ele mais longe do que eu fui, faz ele mais crente do que eu sou, porque o homem de Deus, ele tem que querer isso para os seus filhos, sejam filhos naturais ou espirituais, que o Senhor os leve mais longe, que o Senhor os abençoe ricamente, e eu ficarei aqui segurando a corda do lado de cá, enquanto você vai para o lado de lá, e vá na presença de Deus, vá na direção de Deus, para viver as promessas do Senhor em sua vida. Obreiro, não tenha medo não. Outro dia, nos corredores da nossa igreja em Campina Grande, um líder nosso de um departamento dizia para outro obreiro, e eu estava lá entre eles ouvindo, e o líder disse para mim, ou sobre mim e outro obreiro jovem: estamos preparando eles para ocupar o nosso lugar. Aí o outro obreiro, ouvindo isso, disse: não, vamos melhorar isso aqui. Nós não estamos preparando eles para ocupar o nosso lugar. Estamos preparando eles para ocupar o lugar deles, que Deus reservou para eles, que Deus tem preparado para eles. O meu lugar é meu lugar. E quando eu morrer, deixou de ser um lugar. Agora, Deus tem o lugar do fulano, que foi preparado durante anos, inclusive eu fiz parte do processo, e ele vai ocupar o lugar dele. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. Nós ocupamos o nosso lugar que Deus reservou para nós no reino de Deus. Então não tenha ciúme, não tenha inveja. Aonde Deus o colocou é você, seja fiel, sirva com alegria e com integridade. E quando vencer o teu
teu tempo, o tempo de Deus te recolher a glória, então agora já não será o teu lugar, será o lugar do teu irmão que Deus preparou para ele. Louvado seja o seu nome. Meus irmãos, assim como os apóstolos discerniram a excelência, urgência e prioridade do ministério da palavra e da oração, os obreiros, os líderes da igreja hoje também devem assim discernir. O obreiro deve ser um homem do altar ou uma mulher do altar. Quando voltamos na história, usando o retrovisor da história, vemos que os grandes patriarcas, os ilustres homens e mulheres de Deus, foram homens e mulheres de oração. Abel foi um homem do altar. Enoque, que andou com Deus por 300 anos e foi trasladado, foi um homem do altar. Noé foi um homem do altar, da oração, do sacrifício. Igualmente o patriarca Abraão. Jó, que os comentaristas dizem ter vivido em tempo próximo a Abraão, talvez até contemporâneo dele, foi também um homem do altar e da oração. Acordava cedo, de madrugada ainda, para orar a Deus e oferecer sacrifícios em favor de seus filhos, para a eventualidade de eles haverem pecado contra Deus naquelas festas que eles faziam por rodízio em suas casas. Moisés, grande legislador, primeiro grande líder da nação judaica, da nação israelita, foi um homem de oração. Você vai ler o livro de Êxodo, o livro de Número, você vai ver que sempre que Moisés estava diante de uma demanda, de uma crise, o que ele fazia? Antes de dar resposta às pessoas, ele ia buscar as respostas diante de Deus em oração. Sempre que se levantava perseguição, queixa, calúnia, até mesmo naquele evento em que seus irmãos mais velhos, Miriam e Arão, se insurgiram contra eles, ele, como líder, podia ter dado uma resposta de pronto e colocado Arão e Miriam em seu devido lugar, mas ele não fez isso. O que ele fez quando recebeu a queixa? Foi aos pés do Senhor em oração. Você lê o Pentateuco, Êxodo até Deuteronômio especialmente, e com frequência você vê o texto dizer, e Moisés orou. E Moisés falou com Deus, e Moisés consultou ao Senhor. Por isso ele foi o grande líder que foi. Por isso ele foi um homem tremendamente usado por Deus como foi, porque ele era um homem cujo canal de comunicação com o céu estava funcionando bem, estava desobstruído. Quantos obreiros estão dando murro em ponta de faca? Vocês conhecem essa expressão aqui, não conhecem? Quantos obreiros estão dando murro em ponta de faca, batendo com a cabeça na parede, se estressando, adoecendo, indo parar no hospital por conta de problemas de família, problemas de ministério, problemas de igreja, crises financeiras, perseguição por parte de ímpios. Sabe o que é isso? É porque você está se entregando demais à crise, ao problema, à perseguição, ao desafio, quando você deveria, na verdade, estar se entregando totalmente ao Senhor em oração. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha por você. Oh, meu irmão, Deus, Ele lhe traz aqui esta tarde para dizer, descanse mais em mim. O seu trabalho é confiar, o seu trabalho é orar, o seu trabalho é me buscar. Traga minhas queixas, traga minhas dores, traga minhas afrontas, e eu, o Senhor, serei amigo dos teus amigos, adversário dos teus adversários. Eu tenho as soluções que você não tem, eu entro em lugares que você não entra, eu toco em corações que você não toca. Quantas reuniões por vezes terminam em briga? Por quê? Porque começaram sem oração. Quando não tem oração, aí o motor do carro funde e trava, porque a oração é o óleo que faz as engrenagens funcionarem bem. Tem muita engrenagem travando, tem muito ministério travando. É o músico brigado com o pastor, é a primeira líder brigada com a segunda líder, é o superintendente brigado com o professor, é o diácono brigado com o presbítero, é o presbítero brigado com o evangelista. Por quê? Porque está todo mundo querendo ter sua razão e ninguém está querendo dar razão a Deus. Mas esta tarde o Senhor diz, traga para mim, entregue para mim
mim, confia em mim, e eu vou desbloquear, eu vou destravar, eu vou desobstruir. A quem eu tiver de curar, vou curar. A quem tiver de libertar, vou libertar. A quem tiver de convencer, vou convencer. A quem tiver de tirar, eu vou tirar. E se for preciso matar, eu ainda mato, porque eu sou o Senhor, o dono da vida. Louvado seja Deus. Elias foi um homem do altar. Por isso ele pôde desafiar 450 profetas de Baal, além de outros 400 profetas de Azera, que faltaram à reunião do Carmelo, né, pastor Ciro? Porque o Elias peitou todos eles, disse, tragam aí os 450 de Baal e os 400 de Azera. Mas os 400 de Azera bateram pino, não foram não, lá para o Carmelo não, só apareceram os de Baal. Mas Elias, homem de oração, e Tiago diz que ele era homem semelhante a... A gente fala de, porque Elias era porque também Elias, né, irmão? Tiago vem e diz, não, Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Mas porque teve um ministério movido à oração, ele pôde dizer não vai chover e não choveu. E depois ele pôde dizer vai chover e choveu. Você quer ter revelação de Deus? Você quer ter a autoridade de Deus? A autoridade do obreiro não está no grito. Tem obreiro gritando muito. Com grito você ofende o povo. Com grito você maltrata o povo. Não confunda a oração com não confunda a autoridade com truculência. Tem não, porque eu tenho autoridade, eu sou o pastor dessa igreja. Aí é truculento com o povo, é mal educado, deselegante. Aí fere os irmãos, aí fere os músicos, aí fere os velhinhos da igreja. Daqui a pouco está sozinho na igreja e ainda orgulhoso, vem para o pastor Washington, olha, só ficaram 30, mas também só ficou quem tinha negócio com Deus. Só ficou quem tinha negócio com Deus, não. Só ficou quem tinha negócio contigo. Quem te atura, quem te suporta, quem te aguenta. Os que tinham negócio com Deus vieram para a sede. Os que tinham negócio com Deus foram procurar espaço em outras congregações da AD Santarém. Não, irmão, não. Para de maltratar o povo. Para de pisar o povo. Para de humilhar o povo. Para de maltratar os obreiros. Não, porque o obreiro aqui na minha igreja tem que ser testado. Tem que ser experimentado. Experimentar o obreiro é uma coisa, humilhar o obreiro é outra. Você não tem autoridade para humilhar ninguém na casa de Deus. Você não tem autoridade para humilhar diácono, para humilhar auxiliar de trabalho, para humilhar não, porque eu quero ver se aguenta a peia. Se aguenta a peia. Não, irmão, quem és tu? Quem és tu? Tu não és o oleiro para quebrar os vasos. Tu és vaso também. Se alguém tiver de quebrar vaso na igreja, que seja o oleiro e não você nem eu. Trate o povo com estima, trate o povo com amor, trate o povo com educação, trate o povo com Bíblia, com palavra e com oração, e você vai ver a obra de Deus prosperar, louvado seja o nome do Senhor. Quando não se tem um ministério de oração como Elias tinha, sobra fumaça e falta fogo. O ministério de Elias era um ministério de fogo, mas tem obreiro hoje que o ministério dele é de fumaça. Eu fico preocupado com esses cartazes que eu vejo aí todo mês de janeiro pelo Brasil afora. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Eu não sei não, viu, irmão? Eu não sei não. Aí coloca lá no cartaz, 12 dias de clamor, aí coloca 7 pregador e 15 cantor. Eu fico me perguntando, qual é o espaço que vai ter para o clamor? Qual é o espaço que vai ter para a oração? Onde só tem cantor, só tem pregador, mas não é 12 dias de clamor? Se era para ser Deus dia de clamor, então era para colocar o povo com a cara no pó, era para ser vigília, era para ser matutina, era para ser oração. Mas o que é isso? É fumaça. Aí faz cultos de espetáculo para atrair as multidões e dar mídia à igreja, e o clamor de fato não existe. Quantas igrejas por aí que sobrevivem de fumaça, de cultos espetaculares, de cultos dramáticos, mas não tem um fogo. Pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, dizia que o fogo tem 4 propriedades. O fogo produz luz. O fogo produz combustão e destrói. O fogo, ele produz calor e o fogo se alastra. Quando há fogo genuíno do Espírito Santo, como havia no ministério de Elias, esse fogo produz luz. O que é isso? Produz conhecimento, produz prudência, produz entendimento, produz discernimento. Quando há fogo genuíno da palavra, ele produz calor, ele aquece os corações e tira os crentes da apatia, da inércia, da preguicite aguda que muitas igrejas vivem. Crente que não ora, crente que não
não evangeliza, crente que tem preguiça de vir ao culto, tem preguiça de vir à escola bíblica de obreiros, muitas vezes mora a 2 quadras da igreja, mas sempre colocando impedimento. Porque o sol está muito quente, porque caiu 3 pingos de chuva. Isso é o quê? É apatia, é frieza, não tem o fogo do Espírito Santo ardendo no coração, porque quando tem fogo tem fervor, e quando tem fervor tem fervura, está borbulhando, está explodindo, tem alegria, tem prazer de servir a Deus. Quando tem fogo, tem destruição das impurezas. Quando tem fogo, o pecado é destruído. Igreja realmente do fogo é a igreja onde o pecado não domina. A mentira, ela cai como caiu aos pés de Pedro, quando o casal Ananias e Safira foram oferecer oferta com mentira aos pés dos apóstolos, porque tinha fogo, e onde tem fogo, a mentira é destruída. A minha igreja do fogo, minha igreja do fogo, minha igreja do fogo. E a começar do púlpito, lá estão os adúlteros. Nas lideranças de departamento estão os namoradores enxeridos. Não é a mulher samaritana, mas já teve 5 e o que tem não é dela. Não é Salomão, mas já namorou mais de 1000. E está tudo lá com suas calçazinhas arrochadas, com suas camisetazinhas espremendo os músculos, revelando o CPF, RG e identidade do povo. Isso não é fogo, isso é fumaça. Onde tem fogo, os adúlteros não permanecem. Onde tem fogo, os trambiqueiros não permanecem. Onde tem fogo, a idolatria não subsiste. Onde tem fogo, a sensualidade cai por terra. Quantas pastoras Brasil afora estão, eu sou pastora, sensualizando nas redes sociais, expondo o corpo seminu. Início de ano é assim, verão, calovrão, especialmente para quem mora em regiões litorâneas. Aí é lá o Instagram, sensualidade reinando durante o dia, e à noite está lá a pastora revelando a identidade das pessoas, RG, CPF, identidade. Sabe o que é isso? É a falsa profetisa, uma tal de Jezabel, que a igreja não pode tolerar. Na igreja Assembleia de Deus, mulher prega. Na igreja Assembleia de Deus, mulher ensina. Na igreja Assembleia de Deus, mulher lidera também, porque as mulheres foram vocacionadas para também servir a Deus. Mas com sensualidade não. Com sensualidade não. A mulher deve servir a Deus com pureza em seus pensamentos, em suas atitudes, em suas palavras e em suas vestimentas. E se você está de acordo, diga amém. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: orai sem cessar. Jesus Cristo, que era Deus encarnado, teve um ministério bem-sucedido, marcado pela oração, como canta o irmão Emílio Conde em um dos mais belos hinos da harpa cristã. Emílio Conde diz: com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Precisamos estar aos pés de Cristo e com Cristo, no Getsêmani, agonizando perante o nosso Pai. Leonard Ravenhill, na década de 50, naquele livreto best-seller que ele escreveu, Porque Tarda o Pleno Avivamento, Ravenhill dizia: há muitos que sabem organizar, mas poucos que saibam ou que sabem agonizar. Eu gosto desse trocadilho. Muitos sabem organizar culto, organizar evento, organizar churrascada para a mocidade no final de semana. Tem obreiro que é uma bênção, para levar jovem para piscina, para retiro, para alugar chácara e para fazer churrasco, ele é uma bênção. Mas pede para ele juntar os jovens para vir à escola dominical. Pede para ele juntar os jovens para uma vigília. Momentos de confraternização são bons, nós somos seres sociais. É bom, a churrascada é boa. Aquela picanha com aquela gordurinha. Mas Deus não lhe chamou para ser um agenciador de pessoas, organizador de eventos. Deus lhe chamou para ser líder, para ser pastor, para ser profeta, para ser ministro da palavra, para ser intercessor. Deus lhe chamou não apenas para organizar, mas para agonizar. Aleluia.
Eu vou mais adiante, num pouco tempo que ainda tenho, falar sobre um personagem do Novo Testamento que é exemplo, que é referência para nós, de oração e de apego à palavra de Deus. Agora há alguns impedimentos que precisam serem removidos para que nossas orações cheguem ao trono da graça e resultem em frutos para nós. Impedimentos a nossas orações. Primeiro, falta de fé. Tiago disse, quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Peça com fé, sem duvidar. Não pense que aquele que pede receberá coisa alguma, se pede sem fé. Vocês pedem e não recebem, disse Tiago, porque não creem. Não adianta dizer, eu vou aqui orar, mas seja o que Deus quiser. Não ora, irmão. Se é para ser o que Deus quiser, não ora. Ora pedindo a Deus uma intervenção, ora pedindo a Deus um milagre. Sim, que seja feita a vontade do Senhor. Mas a vontade do Senhor é que você ore com fé. Jesus Cristo disse, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis. O enfermo chegou e impõe as mãos, cura Jesus. Aquele irmão, irmã, trouxe um casamento dilacerado, impõe as mãos, Senhor, abençoe este casal, restaure o amor, a alegria e a paz. Ore por intervenção divina, ore com fé, ore crendo, porque Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus. Aleluia. Eu queria tanto, Jesus, que o Senhor passasse um asfalto nessa rua. É muita poeira, é muita buraqueira. Você crê que por meio de suas orações, Deus pode providenciar o asfalto para aquela estrada, irmão? Porque você não é o vereador, você não é o prefeito, você não é o governador, você não trabalha na Secretaria de Serviços Urbanos, mas quando você dobra os joelhos aqui e ora a Deus, Deus dos céus dá ordem para quem pode e manda agilizar os processos que você pediu a Deus que fossem agilizados. Você crê que pela oração da igreja, Deus entra em Câmara de Vereador? Você crê que pela oração da igreja, Deus entra em Assembleias Legislativas? Você crê que pela oração da igreja, Deus vai lá no Congresso Nacional? Você crê que pela oração da igreja Deus entra nos tribunais e libera processos bloqueados? Você crê que pela oração da igreja Deus faz quem tem poder liberar recurso para abençoar o bairro lá, a congregação, para reduzir segurança, para melhorar a saúde, para melhorar saneamento básico, para melhorar a qualidade de vida do povo? Você crê? Então, se você crê, ore mais por isso. Porque se você orar, Deus vai dar ordem para construir pontes em cima dos rios. Deus vai dar ordem para asfaltar ruas. Deus vai dar ordem para liberar construção de obras que vão gerar empregos para os membros da tua congregação. Quantos irmãos desempregados já bateu em tanta porta e nada encontrou? Mas se você orar, Deus vai liberar projetos para Santarém. Indústrias chegarão, empresas chegarão e os jovens serão empregados, os pais de família serão empregados e a qualidade de vida lá vai melhorar para a glória bendita de Deus. Se você crê, adore ao nome bendito de Jesus. Retire a incredulidade e creia. Impedimento à oração, falta de comunhão entre os irmãos. Jesus disse em Marcos 11, 25, que se nós orarmos tendo mágoa de nossos irmãos no coração, nós precisamos resolver isso primeiro. Quantos obreiros guardando amargura no coração? Era para eu ter sido consagrado a presbítero. Pastor falhou comigo. Aí até hoje olha atravessado para o pastor. Até hoje alimenta a mágoa de um irmão que tomou R$50 emprestado 5 anos atrás e não devolveu. Tudo bem, irmãos, que na igreja não pode ter espaço para trambiqueiro, velhaco, mal pagador. Mas, irmão, você ficar guardando mágoa por conta de alguém que te deve R$50, irmão. Será que Jesus Cristo já te deu muito mais do que isso? Quantos de nós estamos guardando mágoa no coração de colegas de ministério, de irmãos por conta de palavras mal colocadas? Não, porque 7 anos atrás nas redes sociais, que é isso, irmão? Sepulta a ofensa. Essa mágoa está bloqueando o teu progresso espiritual. Quantos obreiros nanicos, quantos obreiros raquíticos que não crescem, que não prosperam. Por quê? Porque a raiz de amargura se aprofundou em suas almas. O caule cresceu, os ramos apareceram e os frutos amargos
foram produzidos. Deus está dizendo a você aqui esta tarde, beirando já a noite, libere o perdão, sepulte a ofensa, tire essa mágoa do coração. Jesus Cristo está lavando o seu coração e a sua mente com sangue vertido na cruz do Calvário, para que você tenha paz, para que você se reconcilie. A mulher não pode guardar ofensa no coração do seu marido, o marido não pode guardar ofensa no coração da sua esposa, o filho não pode alimentar a raiva do pai, o pai não pode nutrir ódio do seu filho. Que caia por terra toda mágoa, toda ira, todo dissabor, e que a comunhão, a união e a paz seja restabelecida, para que o teu ministério seja destravado em nome de Jesus Cristo. Impedimentos à oração, desobediência à palavra de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz que aquele que recusa a lei do Senhor, até as suas orações são abomináveis. Se você não vive uma vida pautada na palavra, se você não vive segundo o crivo das Escrituras, se a sua vida não é norteada pela santidade do Evangelho, pela ética do reino de Deus, você pode fazer orações muito retumbantes. E tem gente que acha que Deus se impressiona. Soberano Deus e eterno Pai, tu que estás assentado no alto e sublime trono, na imarcessível luz. Sabe nem o que é imarcessível, mas é bonito orar assim, né? Alguém já disse acertadamente que a chave abre a porta não porque é dourada, mas porque é do tamanho certo. Deus não está impressionado com nossas orações douradas. Deus não está impressionado com nossas orações cheias de purpurina, cheias de glitter, coisa muito enfeitada, orações worship, melodramáticas. Deus não está interessado nos nossos palavreados bonitos, sofisticados e retumbantes. Deus não é político para se impressionar com discurso bem feito. Deus é Deus, nós somos homens. Ele vê para além das aparências, Ele vê para além da casca, Ele vê o que está no interior. A um coração contrito e quebrantado, a este Deus não desprezará. Deus não atende oração de rebelde, Deus não atende oração de encrenqueiro, Deus não atende oração de amargurado, que não libera perdão. Submeta-se à palavra, obedeça às Escrituras Sagradas, e suas orações subirão como um perfume suave ao trono do Deus que é santo, santo e santo. Pecados escondidos também bloqueiam as nossas orações. Culpas não confessadas. Não adianta dizer o tempo vai se encarregar de tratar. Dizia C.S. Lewis, tempo não cura pecado. Somente o sangue de Jesus Cristo cura pecado na vida daqueles que confessam e deixam. Quantos líderes, quantos obreiros estão minguando em seus ministérios? Oram e Jesus não cura. Vão expulsar demônios e os demônios é que os expulsam. Porque tem muito obreiro voltando para casa de cabeça baixa, envergonhado. O demônio foi que expulsou ele. Porque suas orações estão sendo bloqueadas. E por que estão sendo bloqueadas? Porque há pecado guardado não confessado. Uma fotozinha sexual escondida. Uma mensagem mandada na calada da noite enquanto a esposa estava dormindo. Envolvimento com crime organizado. Receptação de roubo, de coisa roubada. E depois ainda chega na igreja, pastor Ivanilson, para dizer: irmão, eu quero agradecer, porque Deus me abençoou. O carro era 70 mil, mas eu comprei por 30 mil. É roubo! Você está usando o púlpito da igreja para agradecer a Deus, porque você é criminoso. Salmo 66, 18. Se eu houver abrigado o pecado em meu coração, o Senhor não teria me ouvido.
Davi disse: enquanto calei, não confessei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. Eu vou lhes dizer uma coisa muito grave aqui, e tenho respaldo em Tiago, meu xará, irmão do Senhor, para dizer o que direi agora. Muitos estão morrendo com enfermidades no corpo e na mente. Já se trataram em tudo que é hospital, com os melhores médicos, mas continuam defiando e morrendo. Sabe por quê? Culpa não confessada, pecados escondidos no coração. É por isso que Tiago diz: chame os presbíteros da igreja, mas antes que eles ujam com óleo, confessem as culpas uns aos outros, e então sarareis. Se não houver confissão de pecado, o pastor pode molhar a pontinha do polegar, pode passar na testa, pode derramar o vidro todinho de óleo, pode fazer como as igrejas neopentecostais já fazem, pode derramar um balde de óleo, pode derramar um caminhão de óleo, mas o óleo não resultará em efeito algum, enquanto a capa de Acã não for localizada e tirada de debaixo do tapete. Israel não prosperará. Ei, o Senhor lhe diz esta noite: quer prosperar no seu casamento, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios e no seu ministério? Desenterre a capa escondida. Mas o tempo vai tratar. O tempo não vai tratar nada. Você vai passar o tempo e vai ficar um velho pecador. Deus está dizendo para você: tire a sujeira de debaixo do tapete, varra atrás da porta, e eu então, por minha vez, abrirei os céus, enviarei o meu Espírito, destravarei os caminhos e farei você prosperar para a glória do meu nome. Findo esta primeira parte de minha ministração, dizendo que o outro impedimento para as nossas orações é o maltrato ao nosso cônjuge. Pedro diz na primeira carta, capítulo 3, versículo 7, maridos, coabitem com entendimento com suas esposas, dando a elas a devida honra, como vasos mais sensíveis. Psicologicamente, como biologicamente já está comprovado, as mulheres são mais sensíveis. Não mais fracas espiritualmente, moralmente que homens. Aliás, há muitas mulheres que são até mais fortes que muitos homens. Outro dia, uma irmã, batizada no Espírito Santo, me contava, na evangelização com a equipe da igreja, o presbítero que liderava aquele evangelismo, a equipe chegou a uma boca de fumo, e as irmãs queriam evangelizar os meliantes, os delinquentes, os cheiracolas, e o presbítero, tremendo nas bases, colocou-se atrás e disse: não, ali a gente não vai não, que é perigoso. A irmã recém-batizada no Espírito Santo disse: você não é presbítero não, homem? Ainda existem Déboras na igreja. Não pense que as mulheres são mais fracas moral e espiritualmente, não. Fisicamente podem ter menos força, menos musculatura que os homens, mas tem muita mulher aguerrida, valente, corajosa, que dá rasteira em demônio e tapa na cara de Satanás. Cadê essas mulheres valentes de Deus aqui esta tarde? A força de Deus nelas atuando, o poder de Deus nela atuando. Mas coabitem com entendimento, dizia Pedro, para que as vossas orações não sejam impedidas. Maridos que maltratam suas esposas têm suas orações impedidas. O inverso disso também é verdadeiro, porque tem algumas Marias bonitas por aí, valentonas. Uma coisa é uma mulher valente, outra coisa é uma mulher valentona. Maltratando os maridos que têm, castigando os maridos. Suas orações também, minhas irmãs, estão sendo impedidas. Os cônjuges devem tratar-se em amor mútuo, em respeito mútuo, em honra mútua. O casal deve estar unido entre si e com Deus, para provar e ver as maravilhas do Senhor no casamento, na família e na igreja. Cuidado, maridos. Maridos briguentos, maridos mal-humorados, abusados, verdadeiros cavalos batizados. Quantas mulheres que casaram com seus maridos, o meu príncipe, que veio até mim montado em um cavalo branco.
Não deu 10 anos. Parece que o príncipe foi embora e ficou o cavalo branco em casa dando coice na serva de Deus. Quantas irmãs que vêm aos cultos debaixo de grito de seus maridos. Vamos, sua bicholesa, sua pombalhada, sua não sei o quê. Eu tenho que ir para a igreja. O pastor me pediu para dirigir o culto hoje. Já sai de casa chicoteando a esposa. Você não aprendeu com Paulo que a família vem primeiro que a igreja? Se você não governar bem sua casa, como governará a casa de Deus? Cuidado, maridos, com a forma como conduzem seus casamentos. Porque as orações de esposas feridas estão subindo ao trono da graça de Deus. Esposas de coração dilacerado, que sabem quem são os maridos na igreja, puxa a cadeira para as irmãs. Senta aqui, minha santa, senta aqui, minha serva. Mas nunca puxou a cadeira para a própria esposa sentar. Na igreja todo mundo é santa, todo mundo é serva, mas em casa só a esposa sabe os apelidos que tem, os apelidos que recebem. Sua gorda, sua Fiona. E Deus lá do céu dizendo, fala só mais um pouquinho para tu ver. Fala só mais um pouquinho, estou afiando minha espada. Na próxima eu te pego, cabra sem vergonha. Deus está ouvindo orações de esposas humilhadas. Deus está ouvindo oração de esposas machucadas, feridas, que sabem das traições do marido, mas não publicam, não compartilham, por amor ao marido, para não ver o seu ministério ser destruído. Porque se muitas esposas abrissem a boca para dizer quem são os maridos e o que eles fizeram, o ministério de muitos cairia por terra. Alguns até bem engravatadinhos. Alguns até que falam grego e arrotam hebraico. Se as esposas dessem um pio, ficariam queimados pelo resto da vida. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E por ela se entregou na cruz do Calvário. Amor sacrificial. Se assim você proceder, quando você dobrar os joelhos para orar, não demorará. Os céus receberão suas orações. A resposta descerá. E você provará as maravilhas do Senhor na sua vida. Se você recebe esta palavra, diga amém.